Questão número 5, tem aqui uma quadra de vôlei, é isso? Uma quadra de vôlei, aqui as pessoas em volta, e aqui tem umas medidas, ó. Essa medida aqui da quadra de vôlei é 15 metros, dá pra ver aqui? 15 metros. E essa outra medida aqui, ó, é quanto? 8 metros, tá? Então a quadra de vôlei tem esse formato aqui. Tem 15 metros nessa extensão. E aqui tem 8 metros. Tá, quadra de vôlei tem essas medidas. Olha só o que ele está falando. A quadra de vôlei da Arena Carioca, em Copacabana, tem as dimensões apresentadas abaixo. Tá, 15 metros e 8 metros. Já vi. Considere as dimensões de um campo de futebol. Campo de futebol, como sendo de 100 metros de comprimento por 75 metros de largura. Claro, o campo de futebol é muito maior do que uma quadra de vôlei, né? São 100 metros por 75 metros. Bem maior, hein? Assinale a alternativa que indica a máxima quantidade de quadras de vôlei iguais às da Arena Copacabana que cabem dentro desse campo de futebol. Poxa vida, então o campo de futebol é bem maior que a quadra de vôlei, né? A quadra de vôlei mede 8 por 15. E aqui o campo de futebol mede 100 por 75. O que a gente tem que fazer aqui é imaginar uma extensão de um campo de futebol que é 100 por 75 e ver quantas quadras de vôlei vão caber aqui. Agora, a dúvida é a seguinte, será que eu vou colocar essas quadras de vôlei assim ou assim? Nessa orientação? Ou será que eu coloco elas nessa orientação, né? Olha só, eu acho que eu coloco elas nessa orientação aqui. Sabe por quê? Porque nesse sentido, essa medida é de 15 metros, tá vendo? O comprimento da quadra é 15 metros. E aqui, essa extensão do campo é 75 metros, que é um múltiplo de 15. 75 é 5 vezes 15. Então, desse jeito, você conseguiria colocar nessa extensão aqui 5 quadras em termos de comprimento aqui. Então, você poderia colocar 5 quadras assim, ó. Então, 5 quadras. Então, se esse pedacinho aqui vale 15, né? Porque é o comprimento, a extensão maior da quadra de vôlei. Então, você colocaria ela aqui. E então, elas ficariam desse jeito. Então, aqui você conseguiria enfileirar 5 quadras de vôlei. Agora, e nessa extensão, quantas quadras vão caber? Aí você vai olhar para outra medida, que é a medida menor da quadra de vôlei, que é isso aqui, ó, 8 metros. Essa medida que está aparecendo aqui, ela cabe quantas vezes? Ou seja, quantas fileiras dessas aqui você vai conseguir formar dentro desse campo de futebol, né? Então, como é que a gente calcula isso? Vamos pegar essa medida total, que é 100 metros, e vou dividir por essa medidazinha aqui, que é a medida menor da quadra, 8 metros. Então, eu vou dividir isso aqui por 8 metros. 100 metros dividido por 8 metros. Quanto que vai dar isso? 100 dividido por 8, isso aqui vai ficar 10 por 8 dá 1, resto 2. Abaixa aqui o 0, 20 por 8 vai dar 2 e resto 4. Acabaram os algarismos, a gente coloca aqui uma vírgula, né? E aqui a gente continua dividindo. Coloca mais um 0, vai ficar 40 por 8, que são 5. Quer dizer, ficariam 12,5 quadras de vôlei. O que significa isso? Que você conseguiria enfileirar. Você conseguiria colocar 12 fileiras aqui, né? Só que a última vai te deixar um resto
que é muito fininho, que não dá para... É um resto 4, é um resto de 4 metros. Então, a 12ª fileira que você vai colocar aqui, com a extensão de 8 metros, ela vai deixar um restinho ali, um restinho que é só 4 metros, e essa parte vai ficar sobrando do campo, né? É um valor aproximado. Puxa vida! Então aqui eu consegui aproveitar toda a extensão do campo, porque eu coloquei uma medida 15, que é um divisor de 75. Então eu consegui um número inteiro de quadras nesse sentido. 5 quadras nesse sentido. E aqui nesse outro sentido, eu consegui colocar 12 quadras, que é essa parte inteira aqui, 12 quadras. Mas sobrou um restinho aqui que não vai servir para nada. Então, qual é o número total dessas quadras de vôlei que eu consigo colocar dentro de um campo de futebol? A gente tem aqui 5, porque nessa extensão são 5 vezes, né? A medida é 5 vezes maior. E nessa extensão aqui são 12 vezes. Então, 5 vezes 12. Isso aqui vai dar 60 quadras. E vai sobrar um restinho aqui, mas esse restinho não dá para você cortar uma quadra dessa no meio para botar aqui, né? Então, você consegue colocar 5 vezes 12, são 60 quadras de vôlei. Olha aqui, ó, 60 quadras de vôlei. Resposta correta. Letra E de eco.